eu acho que eu não dei nada. Quando eu penso em mim com 5 anos de idade, andando com a minha avó na rua, a maneira que eu olhava as pessoas, que eu olhava o mundo, é muito semelhante, se não igual o de hoje em dia. Precisamos conversar. Aumente o volume e abra a cabeça. Você está no Trip FM. Boa noite, pessoal. Eu sou o Paulo Lima e a gente começa agora mais uma edição do Trip FM, o talk show da Trip. Hoje, com enorme prazer, a gente recebe aqui no Trip FM uma figura de muito destaque na cena cultural e artística brasileira. A trajetória dela começa no teatro, onde ao lado do diretor Hamilton Vaz Pereira, ela fundou o super icônico grupo Asdrubal Trouxe o Trombone. Logo depois ela brilhou também no humor com a personagem inesquecível Tina Pepper, de Cambalacho, da novela Cambalacho, e em seguida também num outro programa muito importante na formação do humor contemporâneo no Brasil, que foi o TV Pirata. Na televisão, aliás, ela apresentou o Programa Legal, o Brasil Legal e Um Pé de Quê, 3 programas marcantes também. No cinema e nas novelas, ela emocionou e conquistou novas gerações, com atuações também muito marcantes. No filme Que Horas Ela Volta, de 2015, por exemplo, ela fez a Dona Lourdes, uma personagem inesquecível. E mais recentemente fez a vilã Zoé, da série Todas as Flores. Hoje aqui no Trip FM, com muito prazer, a gente recebe de novo, né? Ela já esteve aqui com a gente antes, essa grande figura da cultura brasileira, Regina Casé. Eu inventei um mundo para mim, porque quando eu era novinha e fui para a televisão, eu não ia ser a mocinha da novela, né? Também não sabia, no teatro, eu não achava lugar para mim. Então eu tinha que inventar um lugar para o teatro, que era o Asdrubal, e na televisão, TV Pirata, Programa Legal, Brasil Legal. E outra coisa, ter o controle de tudo, assim, agora me faltou a palavra, vamos dizer, de tudo, cenário, figurino, blá, 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 blá. No Asdrubal, eu fazia figurino. Eu me lembro que uma vez eu fiquei, sei lá, umas 3 noites virando fazer roupa de foca, que era de pelúcia, na máquina, entupia o gabinete, costurando, distribuindo filipeta, colando cartaz. Quando eu vou, por exemplo, para uma novela que eu não posso falar, que eu não acho que aquele figurino tem nada a ver com aquele personagem, e que, poxa, essa casa está muito chique para o meu personagem, ou eu acho que aqui no texto, se eu falasse mais normalzão, ia ficar mais legal. É muito difícil. As 3 novelas que eu fiz, assim, com maior relevância, as outras eu fiz participações muito pequenas. Foram Cambalacho, que eu fiz a Tina Pepper, que até era um personagem coadjuvante, e que hoje em dia ninguém nem lembra de outros personagens. Tina Pepper ganhou a novela. Depois a Dona Lourdes, do Amor de Mãe. Depois a Zoé, de Todas as Flores. São 3 diferentes. Uma é uma menina preta da periferia de São Paulo, a Tina Pepper. A outra, uma mulher, né, nordestina, com 5 filhos, do sertão. A outra, uma truqueira carioca, rica, mas ilicitamente, loura falsa, né? Morava na Barra. São 3 universos, mas as 3 foram muito fortes, e eu também tenho me orgulho muito nessas novelas, tiveram um peso muito grande. Olha só, você falou agora há pouco uma coisa que eu não sabia, né? Que você fazia figurinos lá no Asdrubal. Essa parte eu não sabia. Eu vi aquele documentário que fizeram, né? Recente, acho que relativamente recente, mas não vi essa parte. E vi também já vi você falando que você sempre aparece na lista das mais mal vestidas do Brasil. Antigamente, agora não, agora já melhorou. Então, me fala sobre isso aí de ser julgada permanentemente, né? Deve ser um inferno, não é? Mas esse é um aspecto que aparece mais porque existe uma lista, mas não existe lista para todas as outras transgressões. Se existisse, eu estava em todas as listas. Não só porque eu sou transgressora, mas que a demanda é que eu seja. Quando eu não sou, o pessoal até estranha, né? Mas a coisa da roupa, eu sempre gostei muito de moda, mais do que de moda, de me expressar através das minhas roupas. E isso, como saía muito do padrão, do blazer, somente na televisão, do blazer, salmão, do nude, da unha com misturinha. Tinha um jornalista, que eu não estou brincando, eu acho que assim, era uma semana sim, uma não, ele me detonava. Ele falava o tempo todo, eu estava não sei aonde e veio a Regina com aquela bolsa horrorosa que ela comprou no Saara,
Eu usava muito torço no cabelo, ele falava, lá vem a lavadeira do Abaeté. Mais uma vez, não só sendo preconceituoso, mas achando que ele estava me xingando de alguma coisa que eu acharia ruim. E ele dizia uma lavadeira do Abaeté, eu falava, nossa, que maravilha, eu estou parecendo uma lavadeira do Abaeté e não alguém com um blazer salmão e uma blusa, sei lá, bege, que eu deveria estar corretamente, com uma bolsa, né? Eu vou voltar um pouco no tempo aí. Falamos aqui um pouco do seu ecletismo, né, profissional e tal. A gente entrevistou faz umas 2 ou 3 semanas o Boni aqui. Você fez uma pergunta ótima para ele, que rendeu muito. Mas ele fala no livro mais recente dele, né, aquele lado B do Boni, sobre o seu pai, né? Conta um pouco, quem foi o seu pai, Regina? Então, ele fala muito do meu pai e fala muito do meu avô. E eu morro de pena, porque eu acho que não há Wikipedia que possa buscar e resgatar o tamanho do meu pai, o tamanho do meu avô, porque eu acho que justamente quem transitou no universo pop como vanguarda antes e em lugares que não eram lugares acadêmicos e clássicos, e principalmente lugares novos, que as pessoas não conheciam a linguagem. O meu pai foi isso para a TV e o meu avô foi isso para o rádio. Meu avô é pioneiríssimo do rádio, ele tem um dos primeiros, se não o primeiro programa de rádio. Aí viveu aquela era de ouro do rádio. Quando ele sentiu que o negócio estava ficando estranho, ele também, um cara com pouquíssimos recursos de educação formal, pegou meu pai e falou, vai para os Estados Unidos que o negócio agora vai ser televisão. E o primeiro programa de televisão feito aqui no Rio, Noite de Gala, que foi que abriu pela primeira vez, era meu avô e meu pai, patrocinado pelo Medina, e aquilo tudo, e várias outras pessoas. Mas, enfim, eles estavam nesse primeiro programa. Então, tem uma coisa de pioneirismo, tanto no rádio quanto na televisão. E meu pai, depois, ele sempre teve um interesse gigante na educação, como eu também. A gente fez o Pé de Quê anos no Futura, o Brasil Legal, o Programa Legal, tinham também um cunho que eu sou uma professora, fico tentando viver as duas coisas assim junto, como o Estevão também. Regina, vou mudar um pouco de assunto, porque não dá para deixar de falar sobre isso. Uma das melhores entrevistas que acho que eu fiz aqui o ano passado foi com o Estevão, né? Para quem não sabe, o Estevão, que é o marido da Regina, que é cineasta e trabalha também com cultura, ele teve um acidente andando a cavalo, né? E ficou paralisado, assim, um tombo feio e, enfim, uma longa história, mas ele ficou paralisado. E hoje, pelo menos quando a gente se falou, estava num grau, assim, muito próximo do normal, digamos, né? Eu queria que você contasse um pouco da tua perspectiva, né? O que aconteceu e como é que isso passou na tua vida, como é que isso mexeu com a tua vida? O Estevão também foi muito corajoso de casar com uma mulher que era muito mais velha que ele, 14, quase 15 anos mais velha, uma mulher que já estava totalmente estabelecida profissionalmente, era uma celebridade, quer dizer, uma mulher conhecida em qualquer lugar, que tinha uma filha, tinha uma roda de amigos muito grande, um círculo muito sólido, tudo isso. A coragem que ele teve, e ele me propôs casar comigo com 45 anos, e casar na igreja, eu levei um susto, eu nunca pensei que eu ia casar, eu, hippie, do Asdrubal e tudo. O que aconteceu? Eu levei esse compromisso, primeiro, muito a sério. Então, quando aconteceu aquilo, não é que veio na minha cabeça, na saúde, na doença, na saúde, eu falo, a gente resolveu ficar junto para viver junto e viver o que a vida trouxesse para a gente. Então, vamos embora. Sabe uma coisa que me ajudou? Aqui em casa, é tipo, você não quis usar a palavra milagre, mas eu digo, tipo, é pátio dos milagres. Porque eu acho que isso que aconteceu com o Estevão, a gente ter encontrado o rock no momento que a gente encontrou e a vida que a gente tem hoje, ele é inacreditável como ele é absolutamente filho da gente. E a Benedita, quando nasceu, ela quase morreu e eu também. Ela nasceu super forte, mas ela teve um descolamento de placenta, quer dizer, eu tive, ela descolou, até por ser muito forte, ela estava implantada muito alta, com isso ela aspirou líquido, ela nasceu ouvinte, gorda, forte, cabeluda, e ela ficou surda, porque entupiram ela de garamicina, de um antibiótico ototóxico. Quando a pessoa olha o exame da B e olha ela falando, a pessoa fala, esse exame não é dessa pessoa, que é o caso do Estevão.
Quando a pessoa olha a lesão dele medular e vê ele andando de bicicleta com o rock, fala, não é possível que seja esse exame dessa pessoa. Eu queria saber o seguinte, nesses momentos mais difíceis que você falou, né, de lidar com os problemas de saúde da Benedita ou com esse acidente punk do Estevão, o que você acha que te ajudou mais? Se é que dá para fazer ranking dessas coisas, né? Os anos de terapia ou o Gantuá? As duas coisas, porque a minha terapia também foi muito aberta, não só ao Gantuá, como ao Sacré-Cœur de Marie. Eu tenho uma formação católica, então, outro dia eu ri muito, que a mãe menininha se declarava católica, da biografia, Flávio Candomblé. Ela falava, o candomblé é outra coisa. O candomblé só me trouxe não só coisas boas e acolhida, que é uma palavra que se usa muito, no episódio da Benedita, no dia seguinte, eu já recebi de várias pessoas orientações do que eu devia fazer. No episódio do Estevão, no dia seguinte, não só do Gantuá, mas da Betânia, outras pessoas que são de lá, falavam, olha, você tem que fazer isso, você tem que cuidar disso. Você... Então, como é que eu vou negar isso, porque eu sou católica? E vice-versa. Então, eu acho que você tem que ir pegando da vida, que minha dona Darlene do Eu, Tu, Eles, que ficou com os 3 maridos, você vai pegando, eu não vou ficar macrobiótica para sempre, mas eu como arroz integral. Não vou, você vai, a vida vai passando por você, quando você vai ganhando mais idade, e você vai guardando as coisas que foram boas para você e tentando se livrar das ruins, né? Queria te ouvir um pouquinho, nós estamos gravando, esse programa vai para o ar depois do Oscar, mas nós estamos gravando antes, né? E tem essa coisa aí do Ainda Estou Aqui, que está sendo um alento para o Brasil, né? Uma coisa bem gostosa de ver, né? Uma obra iluminada, né? Me conta um pouquinho do teu sentimento com relação a esse filme. Eu vivi aquela época toda e principalmente a parte do filme onde as coisas não estão explicitadas. Você só percebe uma coisa que está acontecendo e a angústia que vem dali, ou mesmo depois que já alguma coisa concreta aconteceu, mas você não sabe exatamente do que você está com medo, o que pode acontecer a qualquer momento, né? Porque tudo era tão aleatório, sem justificativa, né? Ninguém era processado, julgado e preso. Então, essa sensação, eu acho que o filme reproduz muito, assim. E ele caiu, não vou dizer que ele está fazendo isso tudo por sorte, nada disso, ele tem todos os méritos, mas ele também caiu no momento que a gente estava muito machucado culturalmente, né? Muito sofrido culturalmente. Nós, artistas, tínhamos virado só bandido, pessoas que se aproveitam. Eu nunca na minha vida nem usei a lei, nenhuma lei, apesar de achar que ela é muito boa, devia haver até outras leis de incentivo à cultura. Mas se passou a se usar isso como quase um xingamento. Enfim, o filme veio não como uma revanche, uma vingança, ele veio docemente, suavemente e brilhantemente reparar ou sanar, ou, né, cuidar dessa ferida. Regina, eu queria brincar daquela história de te deixar sozinha, sabe? Vamos te colocar numa ilha com todos os confortos, mas não tem internet, não tem nada disso, você tem livros e coisas para ouvir música, só tem uma pessoa de fora do seu círculo de família que você pode ligar 2 vezes por semana. Quem seria o escolhido ou a escolhida para você manter contato com a civilização? Acho que é o Caetano, porque ele é a pessoa que, numa ilha, você precisa de um farol, né? E o Caetano foi, durante toda a minha vida, meu farol mais alto. Tem outros faróis. Adapte-me, camaleoa, adapte-me a uma cama boa. E eu acho que eu não suportaria ficar sem falar com ele. Nunca mais. Fechado, Regina, brigadíssimo, muito bom. Obrigada a você, Paulinho. Botar a conversa em dia com você. Manda um beijão para o Estevão, para sua família toda. Beijo enorme, brigadão. Beijo. Tchau, até querido. a próxima. Tchau, tchau.